Às vezes pode parecer muito clichê a gente falar assim: ah, Jesus me mudou, eu mudei. E isso, para quem conhece a gente da vida toda, pode significar conversa. Mas eu sei o quanto eu mudei, eu sei o quanto a minha vida mudou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei o quanto eu mudei após o meu encontro com Jesus. Eu sei a verdadeira, eu costumo dizer que eu sei o lixo de onde eu vim, porque realmente eu estava numa fase muito difícil. Eu cheguei a uma fase onde eu perdi completamente o respeito por mim mesma. Eu cheguei a esse estágio onde eu achava que um simples banho com água e sabão poderia me lavar a sujeira que estava sobre mim. Mas aquela sujeira já estava indo muito mais além, porque ela já tinha um cheiro e ela estava fedendo. Ela tinha um odor muito forte, porque é exatamente assim que o pecado age nas nossas vidas. Chega a um determinado momento que você já está com um cheiro de pecado tão forte que ele começa a exalar. E ele já faz mal tanto para você quanto para quem está perto de você. E eu já fedia muito. E eu precisei ser lavada. E pela honra e glória do Senhor eu fui lavada. Mas não foi a água e o sabão que me limpou. Quem me limpou foi o sangue. O sangue de Jesus que me renovou, que me limpou, que me restaurou, que me salvou, que tirou do lixo que eu estava e me colocou num lugar de honra. E que tem me colocado num lugar de honra. Aí você pode olhar pra mim e pode pensar assim: ué, mas o que ela tem de melhor que eu? Nada. Eu não tenho nada melhor que ninguém. Mas eu tenho Jesus. Eu tenho um Jesus que habita dentro do meu peito de uma forma tão grande que me leva lá onde eu fui. Quando eu olho nas minhas fotografias e faz ver que tudo aquilo que eu vivi, toda aquela sujeira, ela não me faz falta mais. Porque o que eu vivo hoje, ela consegue preencher todas as minhas lacunas, porque eu respiro um Jesus que supre todas as minhas necessidades. Eu de fato não sou melhor que ninguém, mas eu sei que eu sou alguém muito importante para o Jesus que eu sirvo. Até os meus 28 anos, talvez, eu achava que eu era a tal. Eu achava que uma roupa legal me supria, eu achava que ir para as baladas me supria, eu achava que sair com quem eu entendia que ia me dar prazer me supria. E isso foi fazendo com que gerasse uma cadeia de coisas na minha vida, foi virando uma bola de neve. Eu tive todos os namorados que eu achei que eu precisava ter, eu fui para todos os lugares que eu entendia que era bom estar naquele lugar. Mas chegou um momento em que eu percebi que eu estava vivendo um vazio tão grande que nada daquilo me supria mais. A roupa não me supria, a balada não me supria, a cerveja não me supria, muito menos os homens com quem eu saía me supria. E quando eu abri os olhos, eu estava vivendo um quadro depressivo muito profundo. Eu lembro que eu cheguei a um estágio de depressão que eu fiquei 4 dias deitada numa cama. Eu não tomava banho, eu não escovava dente. E foi quando eu percebi que realmente eu estava muito mal, que eu estava muito doente. E passou uns dias, após aquele dia, eu tive uma vontade muito grande de procurar Deus. Eu já não aguentava mais aquela situação, eu já não aguentava mais aquela tristeza que eu estava vivendo. E eu queria encontrar Deus de alguma forma. Eu sabia que Deus existia em algum lugar. E eu entendia que se eu fosse na igreja, que se eu levantasse daquela cama e conseguisse ir numa igreja, eu ia encontrar Deus naquele lugar. E era um dia de chuva, era um dia de domingo, estava chovendo muito e eu levantei daquela cama, eu consegui levantar daquela cama. A cama onde eu estava já há dias e a única vontade que eu tinha era de deitar, dormir e não acordar mais. E eu levantei, coloquei uma roupa, uma bota, peguei um guarda-chuva e saí de casa, fui para o ponto do ônibus para ir para uma igreja. E quando eu cheguei no ponto do ônibus, que eu me sentei no ponto do ônibus, eu fiquei esperando o ônibus. E o ônibus demorou muito, porque era domingo, então o ônibus estava demorando, a chuva aumentava cada vez mais. E assim, em frente ao ponto do ônibus, tinha uma igreja, Comunidade Evangélica Filadélfia, de Osasco.
E naquela igreja estava acontecendo algo sobrenatural. Eu via aquelas pessoas batendo palma, cantando louvores a Deus, aquelas pessoas animadas. E aí eu pensei, poxa, mas ali também é uma igreja, então eu vou entrar ali. E eu entrei naquela igreja levada unicamente pelas mãos de Deus, porque eu não tinha força para entrar naquela igreja. Eu não sei nem como que eu cheguei até aquele ponto do ônibus. E eu entrei naquela igreja, eu entrei, sentei lá no cantinho, nas penúltimas cadeiras e fiquei lá, quietinha. Eu não queria que ninguém me visse. E fiquei lá, fechei os olhos e a única coisa que eu fazia era chorar. E aí veio uma irmã que se chama Alaí, que é uma pessoa bênção na minha vida. E ela me deu a mão, me deu um abraço e a partir dali as coisas começaram a mudar, porque através dos olhos da Alaí, né, o Senhor me viu, né, Ele usou a vida dela para que eu fosse enxergada naquele momento. E eu entendi que a única coisa que eu estava precisando era ser cuidada. E aí ela falou, volta amanhã, nós temos um culto de mulheres e vem pro culto amanhã. E na segunda-feira eu fui pro culto. E a partir de ali eu comecei a encontrar o Deus que eu tanto buscava. Eu descobri um Deus que eu não conhecia. Um Deus que me lavou, que me limpou, que assim como aquela chuva, que quando a chuva vem ela cai e vai levando toda a sujeira, né, das ruas, dos rios, dos mares. E assim como aquela chuva naquele dia, Deus foi fazendo na minha vida. Ele foi me limpando, Ele foi me restaurando. Ele foi curando todas as minhas feridas, todas as minhas dores. Porque a luz que estava diante de mim, ela era tão grande e ela me levava para lugares tão lindos que eu entendi que a escuridão, ela não cabia mais no meu dia a dia. E a partir dali a minha vida tomou um outro rumo. A minha vida tomou um outro formato. E eu passei a me encher das coisas de Deus. Foi um processo muito lento, muito doloroso, porque eu precisava realmente abrir mão de coisas que já não me convinham fazer, que já não fazia parte daquela minha vida nova. E agora estamos aqui nesse processo que é a realização desse sonho, onde começou na cozinha da minha casa. Comecei gravando lives ao vivo na cozinha da minha casa e agora a gente está aí com esse canal no YouTube, que é um grande projeto. E eu sei que não é um projeto meu, eu sei que é um projeto de Deus para minha vida e que começou lá atrás, mas eu não entendia. Mas o único desejo do meu coração é que, assim como eu fui tirada de dentro de um quarto escuro, que muitas pessoas também possam sair do seu quarto escuro e enxergar a luz que está diante de cada uma delas. Porque assim como Jesus foi luz na minha vida, eu creio que ela será na sua também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.